Olá, estamos começando mais um programa Em Verdade. No programa de hoje vamos tratar de um assunto que mexe com a sociedade e causa preocupação: as drogas. Aliás, o tema desse programa reflete um pouco daquilo que vamos tratar nesse programa. Droga. Que droga? É triste dizer, mas essa hora da noite, uma mãe está velando seu filho. Quantas pessoas não são assassinadas vítimas da droga? Para se ter uma ideia dos números que assustam bastante, hoje cerca de 250 milhões de pessoas no mundo estão envolvidas com as drogas. Os dados são da Organização das Nações Unidas. E aqui no Brasil, ocupamos um ranking para lá de preocupante e de tristeza. Somos um dos maiores consumidores de droga do mundo. O crack, por exemplo, avança a passos muito largos. O que dizer, por exemplo, da chamada Cracolândia? Aliás, que nome, Cracolândia. O aumento do número de usuários naquele ponto, bem ali no coração de São Paulo, aumentou o ano passado 160%. Mas Cracolândia, que nome é esse? Lembra um parque temático nos Estados Unidos, onde, infelizmente, todos os anos, 52 mil pessoas morrem vítimas de overdose da droga. A essa hora, é bom ressaltar, uma mãe está velando seu filho, um jovem está sendo assassinado. A disputa pelos pontos de tráfico de drogas é cada vez mais agressiva, vale de tudo. A vida se banaliza diante do consumo. O crack e outras tantas drogas que vêm crescendo assustadoramente, vêm desconstruindo sonhos. Como falamos da Cracolândia, que lembra um parque temático nos Estados Unidos, lá é lugar de fantasia, de sonhos. Aqui, a Cracolândia não tem nada a ver com isso. A Cracolândia é lugar de destruição, é lugar de opressão, é lugar de tristeza, de morte, fim de vida. Mas há como sair, e condições para se sair desse abismo chamado droga? Em que circunstâncias? E hoje as propostas oferecidas pelo governo atendem às demandas de quem, infelizmente, se enveredou por esse caminho e não consegue sair? As clínicas terapêuticas, de fato, cumprem a sua função e ajudam as pessoas a saírem desse dilema? E os pais, as mães, que com muita dor e com muito sofrimento vivem um dilema, adoecem juntos. O que fazer para ajudar essas famílias? Droga. Que droga? Esse é o tema do programa Em Verdade, que está começando agora. E para falarmos desse assunto, droga, que droga, a gente está recebendo convidados muito especiais e, claro, eu quero contar com a sua participação. Primeiro, gostaria de agradecer a Maria Almar, advogado, lida bem com essas questões no campo do direito. Bem-vindo ao programa. Obrigado, Jacques. É um prazer estar aqui com esse seleto grupo, tratando desse tema que, de fato, é muito importante. Sem dúvida nenhuma. Misael Assis, bem-vindo ao programa, um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigado. Psicólogo, né? Sim. Vai tratar dessas questões também, a gente vai falar da importância, né, da saúde nesse quesito de construção e de restauração dessas pessoas. Obrigado pela presença. Obrigado. Conosco também, pastor Cacá Menezes, que tem uma experiência vasta e pode contribuir muito para esse programa. Pastor, bem-vindo ao programa. Obrigado pelo convite, prazer estar com vocês aqui. E conosco também o pastor Almir Alves, da Igreja Batista da Lagoinha, tem uma casa de recuperação, a Casa Azul, muito conhecida aqui em Belo Horizonte, tem um trabalho de perto, é um ex-viciado e faz questão de dizer isso. Bem-vindo ao programa. Eu agradeço pela oportunidade, só por hoje funciona. Sem dúvida nenhuma. E você de casa pode e deve participar conosco, trazendo as suas perguntas, os seus questionamentos sobre esse tema. Você pai, você mãe que lidam e que tenha um usuário de droga na sua casa, essa é a oportunidade, quem sabe, a gente conseguir com esse programa trazer esclarecimentos e encontrar uma luz no fim desse abismo que lamentavelmente vem causando tristeza, assolando famílias, destruindo de todas as formas. Tudo isso por causa de uma palavra, a droga. Gente, é um tema preocupante, a gente pode falar que droga hoje é uma questão ela pode ser levada a termos, do ponto de vista de saúde, a termos bem perigosos e até mesmo bem arraigados. Assim, quando a gente fala de droga, é algo muito preocupante. A sociedade está se destruindo por conta da droga, sobretudo os jovens. Sim. Não dá para analisar as drogas apenas do ponto de vista criminal. Sim. Né? Porque na nossa militância, na advocacia,
a gente lida com isso e a gente vê o Estado atuando apenas na área criminal, né? E, infelizmente, tanto a polícia como também o Ministério Público, o Judiciário como um todo, eles acabam enxugando gelo, né? Vai enxugando gelo, vai prendendo, vai soltando e o problema ele não se resolve dessa forma. Criminalmente, isso não resolve. É muito mais do que isso. É um problema de saúde pública. É exatamente isso que eu ia falar, é uma questão de calamidade pública. Estava me faltando essa expressão. É uma calamidade. Hoje em dia, quando a gente vai nas situações, eu estava, só para ilustrar esse retrato, pesquisando sobre o assunto, vi um caso de 3 pessoas que estavam vivendo dentro de um bueiro, todos 3 usuários de droga, em Brasília, no Distrito Federal. É uma situação muito preocupante. E a gente não pode pôr panos quentes nessa situação. É preciso conversar sobre esse assunto e trabalhar essa questão, né, pastor? Isso. E trabalhar de uma forma transversal, né? Entender que ninguém tem a resposta absoluta para a questão do uso abusivo de drogas. É realmente um fenômeno, é uma questão de saúde pública. A gente está tentando discutir isso. O ser humano, o dependente químico, ele é um ser humano integral, né? Então, talvez ele seja um usuário de droga, mas ele pode ser um bom pai de família. Talvez ele seja um bom profissional, mas ele se envolveu com o problema das drogas e ela foi rompendo com seus vínculos, com a sua estrutura, com a sua vida. Então, mas quando vai se pensar no tratamento, na recuperação dessa pessoa, muitas vezes se pensa a nível de doença e não consegue fazer uma leitura integrada. Eu acho que hoje, tanto a igreja quanto o poder público, com toda a sua diversidade que existe, precisa fazer um diálogo aprofundado e criar um processo sinérgico para que todos possam contribuir, porque ninguém vai conseguir enfrentar esse problema sozinho. Realmente é um fenômeno, a gente precisa unir forças, alinhar as nossas forças, as nossas capacidades para que a gente possa enfrentar um inimigo muito maior, que é essa questão do uso abusivo de drogas no Brasil hoje, que realmente chegou num estágio de calamidade mesmo. Agora, Misael, você é psicólogo, tem uma experiência muito vasta nesse campo, em outros campos da psicologia, que tratam exatamente dessa questão do outro lado da história. E a psicologia é uma das parcerias muito importantes nesse contexto, né? A psicologia, a psiquiatria. Como é que você vê esse cenário quando a gente traz esse número que é preocupante? Por exemplo, a Cracolândia, o número de usuários de droga cresceu 160%, mesmo diante de políticas públicas, mesmo diante de ações da prefeitura. E eu não estou trazendo nem Belo Horizonte nesse contexto, porque o número de usuários aqui também não é diferente, não fica para trás. Né? Como é que você vê esse contexto, esse cenário que é avassalador e destrói tantas famílias assim? Pois é, Jacques. Como foi falado, né, nós temos que pensar a questão, o fenômeno da droga, né, da dependência química ou da adição, né, da droga-adição, como um problema que é multifacetado, né? Então, nós vemos aí uma perspectiva de que qual que é o lugar da droga hoje, né, na nossa sociedade? Uma sociedade que, inclusive, demanda cada vez mais, né, algum tipo de alívio de tensão, algum tipo de fuga da realidade, né? Ou seja, a perda de sentido que nós vemos na nossa sociedade. Sociedade cada vez mais num relativismo onde que as pessoas se veem perdidas, né? Qual que é o sentido da vida? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo? Então, nós vemos, inclusive, uma demanda espiritual também, né? A espiritualidade dentro da psicologia também é sentido para a vida. E, dentro dessa perspectiva, as pessoas estão perdendo o sentido para a vida. E, quando nós falamos de droga, então, a droga pode trazer um alívio para esse sofrimento, né? Diante da angústia de não ter um sentido. E, quando nós, então, percebemos inclusive os impactos que vai ter sobre a mente, né, sobre a estrutura cerebral das pessoas. Nós vamos ver o Dr. Valentim Gentil Filho, né, um psiquiatra, que está à frente dessas questões de pesquisas também, mostrando que o uso de maconha, né, nós estamos falando de maconha, o uso de maconha a partir dos 12 anos, uma vez por semana, vai causar 300% a chance de desenvolver esquizofrenia, né, que é uma doença que não tem cura hoje. Vai afetar 40% a capacidade de concentração e perder até 8 pontos no coeficiente de inteligência, né? E tem um autor chamado Carrasco que ele mostra uma pesquisa longitudinal, né, mostrando a relação de famílias e adoecimento na sociedade, né, mostrando que pesquisas de 20 anos
testando 13 fatores de bem-estar social e um deles é essa questão envolvida com a droga. Mostra que quanto mais a família se desintegra, mais as pessoas É uma têm relação uma direta. tendência a adoecer. É interessante que certa vez, lendo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, eu me lembro de ter visto num livro de Eclesiastes e fiquei pensando e fazendo uma alusão à realidade. Hoje eu até vou te envolver, pastor Almir, nessa questão. O versículo de Eclesiastes que diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade, antes que cheguem os maus dias dos quais dirás, não tenho neles contentamento. Essa perda de sentido da vida tem a ver com a sua experiência que lida direto e foi um usuário, né? Tem a ver com esse sentido de afastamento do homem de Deus? A nossa sociedade em si, na realidade, ela precisa de uma reeducação. Eu fui criado em um lar onde que minha mãe batia no peito e falava assim: eu sou católica. Mas na realidade a religião passou longe. Eu comecei experimentando a espuma da cerveja no copo da minha mãe e acendendo um cigarro no fogão para ela. Ninguém percebe que um câncer hoje que está na nossa sociedade, chamado crack e outras drogas, não chegou crack. Primeiro chegou o cigarro, a cerveja, O álcool, né? E ali foi contaminando a ponto de proliferar da forma que hoje se encontra, né? As nossas autoridades não sabem o que fazer, as comunidades terapêuticas vivem um dilema de enxugar gelo, né? Tentando ajudar a quem ainda acredita que pode haver uma solução na sua vida, e Cristo Jesus cada vez mais distante de um tudo. A nossa sociedade, eles querem a solução dos problemas, mas não querem aceitar que a realidade é Cristo Jesus. Pois é, o primeiro passo para a sociedade buscar respostas para esse dilema que afeta todo mundo, direta e indiretamente, né? Alguém aqui pode ou não ter parentes envolvidos com a droga e tudo, é reconhecer o problema. A sociedade meio que mascara esse dilema e tenta não enxergar essa situação, ou não dá para dizer isso? Eu penso que não tem mais como negar, né? Essa negação social, ela não tem mais como, né? Tipo assim, já é uma questão epidêmica mesmo, já nós estamos sofrendo problemas seríssimos, mas a sociedade tenta, de uma forma muito hipócrita mesmo, como é que eu posso falar assim, se ver ou se colocar fora do problema. É como aquele negócio da síndrome de Adão e Eva, né? O problema é dele. Por isso que normalmente o dependente químico dentro de casa, ele é o bode expiatório, né? Quando ele sai, quando ele trata, parece que o problema como eu falo assim, deixou de ter o problema, agora para quem nós vamos canalizar o problema? Assim é a sociedade. Ela está sempre procurando aonde está o problema, em quem é o problema. E ela mesma, muitas vezes, ela não quer assumir que nós, por exemplo, aqui você está falando da questão da família, né? Ele está falando da questão da mãe dele ser uma usuária de álcool, tabagista desde a infância. Tudo bem. O uso do álcool, né, o uso do tabaco, ele é o foco. Durante muitos anos eu venho discutindo isso com a igreja. Né? Tipo assim, Jesus ele fala uma coisa muito interessante: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai. Muitas vezes os problemas emocionais, familiares, psicológicos, a estrutura que a família vive hoje, ela é o fator que com o álcool ela agrava, com o cigarro ela agrava, mas talvez o álcool e o próprio cigarro não seja a causa daquele problema. Então existem vários outros problemas, a sociedade está vivendo hoje uma situação em que vários outros problemas que a gente vem vivendo, enfrentando, que a sociedade não quer enfrentar, e de repente o problema é a droga. E eu falo uma coisa, para ajudar, a droga ela só tem lugar numa vida que já é uma droga. Então você nunca viu um urubu pousando, um cachorro que está vivo, mas você vê um urubu pousando, um cachorro morto. Então o que eu penso, assim é a droga, ela se instala num lugar onde já existe uma causa sendo desenvolvida. Ou seja, já há um ambiente favorável e a droga entra como um elemento surpresa e devastador nessa vida. A criminalidade hoje é o que está em alta. Ostentação. A gente vê claramente aí adolescentes de 14, 15 anos já no tráfico de droga, querendo alcançar aquilo que somente um adulto sonha em ter. Bens, carro, casa, moto e uma vida financeira razoável, né? E qual que é o começo disso? Estudo. Os jovens hoje não estudam, mas querem ostentar aquilo que somente o tráfico de droga tem condições de dar.
Se ele para pensar, vou ter que estudar, arrumar um serviço de carteira assinada para me decolar na minha vida, esse é o caminho mais fácil. Então, investem no tráfico de droga, na criminalidade, e a gente acaba vendo aí o que hoje está acontecendo. Estudos, né, recentes trazem que em Belo Horizonte nós estamos com 4.000 usuários de droga nas ruas. 4.000. 4.000. Aí você passa, cada esquina que você passa hoje de Belo Horizonte tem uma maloquinha. Pessoas em situação de rua. E aquilo ali, as nossas autoridades não entendem que está proliferando, né, de certa forma, o aumento da criminalidade, das drogas, de um tudo que já está dentro das escolas, está dentro de vários lares hoje. A cada 10 lares, 9 está com um problema relacionado ao uso de drogas, e não compreende que a formação mesmo para resolver o problema tem que começar novamente na escola, dentro da igreja e dentro dos lares. A educação, o pastor Cacá levantou a questão da família, a questão da educação, da formação de princípios, né, de construção de valores. Há algum outro perfil que vocês identificam como sendo comum, que seja uma outra porta de engrenar, de ingressar por esse caminho das drogas? E a gente está falando aqui de drogas de toda a natureza? Eu acredito que temos vários gatilhos, né, como nós percebemos aí. Nós temos vários gatilhos que, inclusive para o tratamento, nós temos que repensar isso, né? Tratar só na ponta, como o pastor falou aqui, é enxugar o gelo. O gelo, sim. Né? Mas também precisamos trabalhar de novo na prevenção, né? Igual esse autor, o Carrasco, propõe, né? Ou seja, as políticas públicas tinham que pensar realmente a família como o melhor investimento das políticas públicas, ou seja, fortalecendo a família. A prevenção seria aí? Justamente fortalecendo a família, nós veríamos, né, essa porta diminuindo, porque você vê uma demanda na nossa sociedade de consumo, cada vez mais os pais tentam trazer mais para os seus filhos, mas abandonando eles, né? Ou seja, o custo de você ter mais, ter um telefone para o menino de 9 anos, para quem menino precisa de um telefone de 9 anos? Mas aí a mãe se ausenta, às vezes para pagar, o salário dela é para pagar a escola que o menino ficou o dia inteiro lá. Exato. E aí você vê os meninos sendo abandonados. Esse capital familiar, que eu estava conversando até com o advogado aqui, o capital familiar que vem sendo deteriorado ao longo do processo devido a vários fatores, que vai criando uma causa realmente que vai produzindo esses sintomas. A droga, eu olho o uso abusivo de drogas na ponta com uma visão de um sintoma. Quando você vai procurar a causa, você vai ver que... E essa causa a sociedade não quer assumir que é o problema. Pois é, eu fico durante muitos anos da minha vida, eu fiquei me perguntando onde que era o cerne da questão, o ponto-chave da questão. Porque no início do programa o senhor falou aqui, a polícia enxuga gelo, né? E quantas vezes eu me deparei com a polícia militar prendendo, a justiça soltando, a polícia prende, a justiça solta. E os próprios militares, né, no exercício da sua profissão, dizendo, olha, a gente lamenta. E quando você se depara com um jovem morto, a polícia, olha, a gente tentou de todas as formas, infelizmente. O pastor Almir levantou aqui, ele voltou a citar essa questão do enxugar o gelo. Onde é que está o problema, então? Onde é que está? É na família, na construção lá atrás, numa construção que precisa existir, numa solidificação de valores, de se construir as coisas aos pouquinhos, de se conquistar as coisas. Tudo isso passa por aí? Jacques, eu acho importante pontuar o seguinte, o aspecto da repressão, né, ao tráfico de drogas, isso tem que ter. Né? De forma alguma, estou levantando aqui a bandeira de descriminalização, né? De forma alguma, isso tem que ter. Mas a questão é que somente isso, sem uma política transversal, que nem o pastor aqui falou, isso, somente a repressão, isso já está provado que não adianta, não resolve. A gente vai continuar aqui sempre tratando dos mesmos problemas, são as mesmas pessoas, e quem entra para o mundo das drogas, ou ele vai para o caixão, ou vai para a cadeia. Isso é fato. E quem entra nesse meio para traficar droga já está ciente disso. Então, cadeia e caixão, ele entende isso como um risco do negócio. E isso é triste. Isso é triste, porque são jovens, né? O tráfico, ele sequestra esses jovens, muitas vezes até crianças são utilizados para colocar ali na pista, né, como aviãozinho, e ele vai seguindo essa carreira, seguindo ali o apelo da ostentação, porque ele quer comprar o tênis bacana, ele quer usar aquela calça que custa R$500, R$1.000, ele quer isso, porque ele vê isso na televisão, né, e ele quer utilizar. E isso tudo serve para arrastar a sociedade para
para essa criminalidade, né? Então, somente a repressão não adianta, mas ela tem que ter. E é interessante colocar na fala do doutor, que é o seguinte, aonde está esse público? Né? Quem são esses jovens? De onde eles estão vindo? Qual é a perspectiva da sua família econômica? Né? Hoje você vai ter 30 mil caixões de jovens. Nós estávamos até conversando um pouquinho sobre isso aqui antes, jovens negros de comunidades carentes que morrem hoje por arma de fogo no Brasil, tipo assim, que é esses aviãozinhos, esses que estão movimentando o tráfico de drogas. Então hoje nós temos um genocídio hoje no Brasil decorrente a um público que é um recorte mesmo que a gente precisa fazer para entender que muitas vezes é tratado por algumas pessoas como é tudo bandido, é tudo traficante, tem que morrer mesmo. Esses dias eu vi o pessoal da Nelson Hungria, os detentos, eu trabalho em unidades prisionais há 20 anos fazendo trabalho de capelão, de tratamento ao dependente químico. Aí os comentários, assim, embora eles estavam fazendo reivindicações, aqueles negócios todos na Nelson Hungria, assim, é muito difícil o ambiente carcerário, mas é interessante os comentários das pessoas. Tem que matar mesmo, jogar uma bomba lá dentro, acabar com todo mundo. É tudo bandido, não tinha que ter pensado nisso antes. Mas muitas das pessoas não entendem que o processo dessa criança, quando ela nasceu, o ambiente familiar que ela nasceu, talvez com a família destruída, sem oportunidades, não são todos que pegam esse caminho. Mas hoje, uma grande maioria, uma estatística enorme de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas vem dessa classe social, vem das periferias e pessoas que têm pouca assistência e, enfim, onde realmente elas não têm o mesmo acesso às oportunidades que as demais. Inclusive eu, como advogado, eu sofro também preconceito, né? Porque é defensor de bandido, está defendendo bandido. Exato. E tem, dentro do tráfico de drogas, tem uma nuance enorme de pessoas que são envolvidas. Exato. Tem aquele que realmente ele tem uma conduta, você pode exigir dele uma conduta diversa. Sim. Ele tem uma boa situação social, ele tem todas as oportunidades, sim, né? Existe. E mesmo assim ele entra no tráfico. Isso. Eu não estou isentando aquele que não tem, né, por exemplo, uma pessoa numa situação econômica desfavorecida. Não estou isentando ele de responsabilidade criminal. Ele também tem. Sim. Mas tem aquele que a conduta dele é muito mais reprovável. Exato. E esse que é o problema. Esse que é o problema. Mas mesmo assim, eu acredito que a gente, né, estamos falando ainda do resultado lá da ponta, né? Sim. E tem alguns questionamentos que eu acredito que a gente precisa fazer diante dessas situações, né? Inclusive para a gente não marginalizar a pobreza. Até porque a droga não escolhe pessoa por cor, raça, formação, justamente. Nada disso. A droga está destruindo. Eu conheço de perto casos de pessoas que... Eu conheço um caso de uma amiga de elite, uma pessoa que tinha uma casa e que a casa dela hoje nada mais é do que 4 paredes só, porque tudo foi vendido por conta da droga. E não existe mais nada na casa. E aí a gente tem que pensar que, como a gente estava falando, né, dessa perda de referencial na nossa sociedade, há 100 anos atrás, se a gente pensar, o Brasil era um país pobre. A maioria das pessoas eram pobres e você não tinha a quantidade, né, de eventos. Aí você fala assim, não, mas é proporcional, é a população, a quantidade de pessoas que tinham no Brasil há 100 anos, mas você vai ver que não. Havia um compartilhamento dos valores familiares que se expandiam, ou seja, que eram também comunicáveis na sociedade. Então o menino saía de dentro de casa, tinha ali uma autoridade, tinha regras, ele ia para a escola, tinha autoridade, tinha regras, no social tinha autoridade, tinha regras. Hoje você vê os meninos, inclusive, lidando com o policial, não dá nada para mim, ele desacata o policial, ele desacata o professor, ele desacata os pais. E aí você vê pais desesperados falando assim, você fala para ele, seu filho está fazendo isso, o que eu posso fazer? Ele se vê desesperado, ele não vê a possibilidade, inclusive, de, às vezes, crianças colocarem um limite para essas crianças, mas você vai ver que, na verdade, a nossa sociedade que está sem limites, ela não consegue perceber quais são os seus próprios limites, e isso diz muito da nossa espiritualidade, isso diz muito das nossas referências, dos nossos valores, ou seja, agora no politicamente correto confundiu-se tudo, né? Não sabemos mais agora o que é certo e o que é errado, nós temos essa dificuldade de manter isso. E, para além disso, nós vemos, né, com essa conversa em relação a hoje, quais são os nossos valores. Você vai ver que a gente agora tem uma revolução, né, de consumo, uma revolução afetiva, que agora todos os apelos são para que eu me sinta bem,
E nisso você vai vendo cada vez mais as crianças tendo pouca relação familiar. Eu apelo muito para isso, a relação familiar. Meninos de 5 meses já numa creche durante 8 horas por dia. Aí nós vamos falar assim, mas tem mães que precisam alimentar os seus filhos e precisam trabalhar? Eu falei, sim, mas que essas sejam a exceção. Por que isso está virando a regra? Por que agora um menino de 6 meses tem que ir para uma creche e ficar 8 horas? E as relações? E que tipo de caráter que a gente está construindo num menino desse? Às vezes, será que a gente não está falando justamente de drogas que estão vindo para tampar esse vazio do carinho, do afeto, da relação familiar? Sendo cuidado pela televisão, né? São órfãos de pais vivos. A criança, ela presentes fica... A ali, né? Escócia. Exatamente. A criança, ela fica ali entregue a toda essa situação e a droga... O traficante encontra também essa criança e ele adota essa criança e aí nasce o problema. Eu costumo dizer que se o pai, né? Eu costumo sempre disse isso na televisão, sempre que eu tive a oportunidade. Se o pai ou a mãe não cuidam, alguém vai cuidar. Se você não ocupa o espaço, esse espaço está vazio, alguém vai tomar conta desse espaço. Quero aproveitar aqui a participação sua, telespectador, telespectadora. Você quer participar do Em Verdade? Então mande aqui o seu comentário sobre esse programa. Hoje a gente está discutindo sobre droga. É possível sair desse abismo? Como encontrar essas saídas? As saídas estão no poder público, nas clínicas de tratamento, num diálogo mais franco com a sociedade, de se trazer à tona essa discussão para que a gente consiga vencer essa epidemia que tem assolado famílias e destruído tantas e tantas vidas, sobretudo de jovens. Como tratar dessa questão? E eu queria trazer ainda para esse primeiro bloco aqui uma questão que se discute também, que é o outro lado dessa moeda. Se fala muito, a gente falou aqui, da questão da liberação da droga como um ponto, que se algo que não é, porque aquela história do que não é atingível é desejável, o que fica à disposição eu já não quero mais, não tem tanta importância. Esse é um caminho, voltar atrás, se isso acontecer, vier a acontecer e se discutir isso? Porque no mundo já se discute isso, essa questão da liberação da maconha, por exemplo. Para o uso medicinal, existem países que já adotaram isso, mas a liberação da maconha já é uma realidade em alguns países do mundo. Pode falar. Eu, particularmente, não sou a favor da liberação das drogas, porque a gente não pode analisar essa questão apenas do ponto de vista da liberdade individual. Né? O indivíduo, ele dentro do seu local recluso, ele então consome a sua droga e tudo certo. A questão que a gente está discutindo aqui é que exatamente não é uma questão individual. A droga, ela é um problema social. Então, nada impede uma pessoa chapada de maconha pegar um automóvel e dirigir. A gente já vive isso com o problema do álcool, então a gente vai acrescentar mais um problema na nossa sociedade, e isso somado a outras drogas psicoativas que os efeitos são ainda mais danosos, né? Isso sem falar dos alucinógenos, né? Então, enfim, definitivamente a liberação não é a solução. Bom, a gente está terminando então esse primeiro bloco aqui do Em Verdade, onde a gente discute sobre droga. É possível sair desse abismo? E essa é a pergunta que eu deixo para vocês refletirem, para a gente tratá-la no segundo bloco. É possível sair desse abismo? De que forma? Fique por aí, continue conosco, estou esperando a sua participação, a gente volta em instantes. Já estamos de volta com o programa Em Verdade, tratando hoje desse assunto que mexe com a sociedade. É uma epidemia que mexe com o mundo inteiro, a questão da droga. É possível sair desse abismo? No último bloco, eu acho que é importante para a gente prestar uma satisfação ao telespectador, a gente falou de liberação e descriminalização. São duas palavras distintas. Pastor, eu só queria, inclusive, fazer esse esclarecimento. Isso. Eu acho que hoje, polarizar, ou debater o que vamos fazer, sem analisar o fenômeno, o que realmente está acontecendo na sociedade, é tomar uma decisão assim fora do tempo, eu acredito. Então, se vamos descriminalizar ou vamos legalizar as drogas, eu penso que o ponto não é esse. O ponto é que hoje nós temos uma população carcerária, por exemplo, em que em 10 anos para cá, ela dobrou o tamanho da população carcerária de 40 mil para 80 mil presos. Isso em Minas Gerais. Sendo que 90% dessa população carcerária é usuária de droga. Então, o que eu estou querendo falar com isso? Eu estou querendo mostrar, por exemplo, assim, que hoje não é que é legalizar ou descriminalizar,
o que nós estamos ofertando para o preso dependente químico. Essa pessoa que cometeu um descuido, um roubo de um celular, um assalto à mão armada, ele é criminoso, ele está envolvido com crime, mas ele tem uma comorbidade, ele tem uma patologia, que ele é dependente químico. Talvez está numa crise de abstinência violenta, ou numa noia do uso do crack, que é um sintoma pesadíssimo do uso abusivo de drogas. Então, tudo bem, a gente prende esse cara, ele vai ser preso sim, mas dentro do sistema prisional, há 20 anos eu venho trabalhando sobre isso, venho tratando presos dentro de unidades prisionais, mas não existe um programa assim que realmente entenda isso, porque 80% ou 70% desses presos que egressam à sociedade, eles regressam para o sistema prisional. Então, nós não estamos tratando, está virando um problema social gravíssimo, que não está tendo solução. Então, a repressão por si só, ela vai resolver? Não. A descriminalização vai resolver? Não. A legalização vai resolver? Não. Acho que nós temos que pensar a conjuntura e entender como nós podemos construir desde a prevenção, a questão familiar, a questão da igreja. Por exemplo, eu encontrei com vários, tratei filhos de pastores dependentes químicos presos. Soma tudo isso aí agora. Pessoas, meu pai é pastor, que foi criado debaixo de uma repressão familiar, debaixo de um moralismo, de proibir isso, proibir aquilo, e não foi educado. Não passou por um processo assim, de educação, não ensinou ele a lidar com as questões, foi proibindo, chegou no momento que começou a usar e não soube lidar com aquilo. Então, nós estamos falando de todos os níveis da sociedade, mas nós estamos falando também de um fenômeno que eu sou da pessoa, a forma como eu enfrento o problema das drogas no Brasil hoje é tentar, junto com a sociedade, junto com cada um dos casos, pensar realmente como nós vamos produzir políticas públicas, ações integradas com a igreja, com instituições, com o terceiro setor, com o poder público, com a polícia militar, que hoje uma parte da polícia militar descobriu o projeto de prevenção nas escolas. Os melhores projetos de prevenção que você tem hoje é através dos policiais militares conscientes, são professores, verdadeiros mestres da dependência química, que tem uma abordagem diferente. Então exige, a própria polícia tem um lado dela hoje que trabalha efetivamente, PROED, o subtenente Kennedy, cara, a turma aqui do 18º Batalhão aqui de Contagem, faz um trabalho com teatro, com informação sobre a questão das drogas. Então, tipo assim, tem vários núcleos da sociedade que são ativistas sociais, forças vivas, que estão discutindo isso. Eu acredito que agora é o momento de a gente trazer esse debate para a mesa e não falar assim, esse está certo ou aquele está certo. Usar toda essa energia, essa força, essa capacidade que todos tiveram que viver e colocar isso para solucionar um problema que é de todos. Eu sou por esse lado, acho que é o momento que o Brasil está entrando. Pastor Cacá, eu estou vendo em casa um pai e uma mãe que estão se entreolhando, né, porque tem esse problema dentro de casa. A gente não pode negar aqui que há uma codependência de quem lida, né? E está aqui um psicólogo que não me deixa mentir dessa relação, e vocês que têm uma bagagem vasta nesse assunto, né? E a família acaba adoecendo junto. Como reverter esse processo? Eu queria tratar, porque a gente precisa ter uma proposição nesse programa. Claro que a droga é um assunto grande, se eu for trazer números aqui, a população carcerária é a terceira maior do mundo no Brasil hoje, a maioria de usuários, né? Exato. Drogas, enfim, são dados que só nos levam a uma constatação do que é hoje, infelizmente. Mas eu queria que a gente se propusesse esse programa a pensar na família aqui, na família. O que fazer dentro da família para que o pai, porque já se comentou nos bastidores aqui, às vezes a mãe é a última a ir contra ou a saber bater no filho. O pai é o primeiro a se rebelar, dizer o que eu fiz, onde eu errei e assumir uma certa culpa. O irmão é aquele que muitas vezes não sabe como tratar da situação e acaba adoecendo junto sem se dar conta de que está adoecendo. Como tratar dessa questão dentro da família de quem nos assiste, que está vivendo essa situação e é uma realidade factível? Se tem alguma família vivendo um caso extremo, né, daquele jovem que já se entregou às drogas, está limpando a casa para vender, para sustentar o seu vício. Eu posso falar de 2 instrumentos jurídicos que estão à disposição, né? Um é a curatela e a outra é a internação compulsória. Isso é possível, né, para essas famílias que já estão nas suas últimas esperanças na tentativa de resgatar essas pessoas viciadas, né? Então, esses instrumentos estão à disposição
para ajudar essas famílias. E isso não é distante da população, não. É Não, algo que, não. inclusive, Se elas não têm um advogado, elas podem procurar tanto a Defensoria Pública como também o próprio Ministério Público, a Promotoria de Saúde, que vai ajudá-los nessa situação. que outras questões vocês veem dentro da família para conversar com esse pai, com essa mãe que vivem essa situação de codependência, para que eles também não adoeçam, mesmo não sendo usuários de drogas? Porque isso desconstrói a família, é fato. A droga desconstrói a família, ela destrói famílias, para ser mais exato. Pastor, a experiência do senhor, como fazer para reverter esse processo? Nós temos o pai de família, aquela pessoa sempre ausente do lar. É trabalho, casa, ele já chega em casa estressado, muitas das vezes boa noite, toma seu banho, faz sua marmita, não senta à mesa com seus filhos, nem participa de nenhuma do dia a dia dos seus filhos ali, problema, ou uma nota boa na escola, ele senta no sofá da sua sala, assiste sua televisão, vê seu jornal ali, vai deitar, vai dormir. Quando vai corrigir o filho, é sempre aquela brutalidade. A nossa sociedade, ela precisa repensar um pouco os conceitos, até mesmo no educar os filhos, que às vezes pensa que é só batendo, ou às vezes até o espancar, como a gente muito vê aí, e esquece do diálogo. Os pais deveriam parar um pouco e ver uma vez por semana, sentar com o filho, no mínimo, para conversar com ele, para ver o que o filho está fazendo na escola, por onde que ele está andando, o que ele tem buscado de melhor para si. Nós falamos muito dos filhos de pastores, de um tudo. O pastor ele está sobrecarregado com problemas demais, esquece de resolver até mesmo o seu próprio dentro de casa, onde que surgem os escândalos, né? Mas o filho do pastor lá está roubando, está usando droga, porque ele cuidou do problema dos outros. Ou seja, demais. e ultrapassa, inclusive, um princípio, que primeiro ele tem que cuidar da própria Sim, família. e a gente tira a base, quando se fala igual, né? Legalizar, banalizar as drogas. A Escócia, ela não banalizou, ela não liberou, mas o governo resolveu tratar. Né? Saiu, tirou a máscara do que está tudo bem, porque a Escócia tinha a sua tradição da vodka, tinha que beber mesmo, macho bebia, aquele negócio. Hoje não. 3% da população da Escócia hoje faz uso de bebida alcoólica e de outras drogas. A família hoje, as propagandas mostram claramente o pai abraçando seu filho, caminhando com ele até a escola, um trabalho diferenciado que deu certo. Coisas boas foram feitas para ser copiadas e o Brasil precisa copiar, não só da Escócia, como de outros países que decidiram lutar contra as drogas e que tem dado certo. Amsterdã tem uma fama de ter liberado as drogas, mas a partir do momento que proibiu para turistas, olha o quanto que lá melhorou. E eles estão hoje repensando até mesmo de acabar com a legalidade da maconha no país, porque foi um retrocesso muito grande com a liberação. E as coisas vão mudando. O Brasil, eu já participei de diversos debates sobre liberações de droga, eu sou contra a liberação. Por que eu sou contra? O Brasil, para discutir uma liberação, o que for sobre as drogas, primeiro nós temos que tratar a infraestrutura do país, que não tem, a saúde e a educação. Nós não temos. Como que nós podemos falar de liberar as drogas em um país onde que nós não temos o respeito do professor dentro da sala de aula, que é o principal fato, né? Os professores hoje são reféns de pequenos marginais, essa é a realidade. Tem uma liberdade assistida aí que tem destruído as escolas e as nossas autoridades estão maquiando como se a coisa estivesse normal, está tranquilo, faz parte do dia a dia. As famílias se perderam, as mães cada vez mais enfiadas em remédios, em calmantes, para poder conter o que ela está vendo, que a sua família se destruindo, o sonho de ver um filho doutor, formado, trabalhando, honrado ali, está ficando distante, e as autoridades que deveriam entrar para dentro e mostrar o apoio a essas famílias estão cada vez ausentes. Então a gente está dizendo que as políticas públicas hoje são fragilizadas, elas não trazem a termo contentamento para satisfazer e para atender essa família que precisa dessa ajuda? Olha, deixa eu fazer um comentário. Eu penso que o poder público ele tem uma porcentagem de responsabilidade. O paternalismo da nossa nação, seja com o pastor, seja com o professor, seja com o pai, a nossa tendência é transferir responsabilidade. Para o Estado. Né? Para o Estado ou para qualquer tipo de instituição.
Eu penso que nós temos que repensar, eu acho que essa é a maior negação nossa. Acho que esse é uma causa, nós temos que entender que o poder público, ele consegue fazer o que está dentro da sua esfera de autoridade. A família tem uma esfera de autoridade. A família não pode transferir para o poder público o que é dela fazer. A igreja não pode transferir para a família o que é dela. Nós não podemos mais terceirizar nossas responsabilidades. Isso é um problema, um fator da família. Você está falando da família. O pai que está escutando a gente agora, a mãe que está escutando a gente agora. Uma coisa que talvez o seu filho se tornou dependente da droga é porque um dia você fez ele dependente de você. Você não criou o seu filho para assumir responsabilidades. Você não criou o seu filho para poder realmente ser autônomo, ter realmente um projeto de vida. Você foi dando a ele tudo que ele queria, e isso foi desenvolvendo nele uma patologia também. Então eu penso que o Brasil hoje, a nossa cultura paternalista, colonialista, nós temos que repensar isso e começar a assumir responsabilidades. Se o problema é na família, vamos voltar a investir nas nossas famílias. Você está entendendo? E o poder público tem que assumir a responsabilidade dele. Entendeu? Tipo assim, parar de terceirizar. Ou seja, um ver a problema situação numa cultural, outra perspectiva. Uma outra perspectiva. Você está O entendendo? maior Tipo, tiro no pé do Estado é a questão do adolescente não poder trabalhar. Você vê um rapaz de 15 anos aí com quase 2 metros de altura. O rapaz, ele estuda, ele quer começar a ter um futuro dele, mas ele é proibido pelo Estado. A família também fica refém de certa forma, porque ele não pode trabalhar na loja do pai, ou um vizinho que vê nele um talento não pode investir nele ali, seja para algo que interessa aquela criança. Então ele tem que ficar abandonado. Tem isso também. Até que tem o programa Menor Aprendiz, né? Que de certa forma não supre toda a demanda, mas ainda tem. Mas eu acho que é interessante que o pastor falou, da participação da sociedade nesses problemas. A sociedade, porque dinheiro não falta. Exato. Dinheiro não falta. Sim. Faltam bons projetos. Então aí o pastor que está nos assistindo, né, na sua igreja, que ele sente esse problema na comunidade que ele vive, ele tem que participar. Ele não pode se eximir desse problema, como se, até nós falamos aqui no início, esse é um problema do outro. Isso. É um problema de todos nós. Né? Membros dele, as ovelhas deles estão sofrendo e ele pode participar apresentando bons projetos que vão captar recursos para desenvolver isso na comunidade. Sim. Bom, a gente está discutindo aqui sobre a questão das drogas no dia de hoje. Eu quero a sua participação em verdade@redebenção.com.br, sem o cedilho e sem o tio, e também você pode participar pelo nosso WhatsApp, o WhatsApp do Em Verdade, 998497693. Quero e preciso da sua participação. A gente vai para mais um intervalo. No terceiro e último bloco, eu quero que a gente traga essa discussão mais à tona, que a gente traga também propostas. A gente vai falar das clínicas terapêuticas, né, de tratamento e de alternativas que podem ser encontradas para que essa discussão ganhe esferas diferentes. É um intervalo só, não sai daí, continue conosco Em Verdade, volta já já. Já estamos de volta com o programa Em Verdade, hoje tratando de uma questão que é uma epidemia mundial, a droga. É possível sair desse abismo? Quero a sua participação pelo Em Verdade. Aliás, já estou tendo algumas participações aqui. Muito legal falar do telespectador que tem feito os seus comentários. Tem aqui uma telespectadora que diz o seguinte: é possível sim se livrar das drogas, tendo vida com Deus. Eu sou um exemplo de ter me libertado das drogas depois de uma experiência íntima com Deus. A participação do pastor Jesus Júnior, que hoje é pastor, e que diz aqui no texto dele, de uma forma mais ampla, que foi viciado em droga. A gente falou no último bloco da questão das clínicas terapêuticas, que são alternativas, algumas das alternativas que a própria sociedade encontrou para atender essa demanda tão crescente. Elas são uma ferramenta eficaz, pastor? O senhor que lida com isso de perto? Ai das famílias se não fossem as comunidades. Ai das famílias. O governo, ele investiu há tempos atrás, que era o cartão Aliança pela Vida, algo fenomenal. Tratava tanto o usuário quanto a sua família na codependência, e as comunidades eram obrigadas a ter as reuniões semanais com as famílias para tratar a codependência. Algo que, infelizmente,
se findou, se acabou, e as comunidades terapêuticas elas vão se arrastando, lutando para poder resgatar pequenos valores que estão perdidos aí no meio do barro chamado sociedade. E tem tido grandes resultados, né? Lá na Fundação Não Posso Reclamar, a gente tem feito um excelente trabalho resgatando pessoas do mundo das drogas, trazendo as famílias para junto e mostrando aonde que cada um tem sua responsabilidade. Aquela pessoa que está no uso da droga, ela tem a obrigação de parar e a família tem a obrigação de apoiar. E como fazer? Aí entra a questão da espiritualidade, sem Jesus não dá. O NA, Narcóticos Anônimos, tudo que é ferramenta que tem, a gente apresenta para o indivíduo que está sobre nossa responsabilidade para que ele possa se reencontrar novamente e, junto a isso, voltar para a sociedade, não mais como um perigo ou uma ameaça, mas como uma solução. Eu quero levantar uma questão aqui que é uma novidade, mas vocês não concordam comigo que profissionais, por exemplo, você é psicólogo, eu sou jornalista, você é advogado, você é pastor, mas tem a sua formação também, né? O senhor tem a sua formação, enfim. Não seria interessante que a sociedade, de repente, pudesse repensar, ou seria utopia da minha parte, repensar que parte dessa formação deveria ser dado como contribuição para a sociedade, em alguma forma, por exemplo, você psicólogo, de repente, dedicar parte do seu trabalho a ajudar ao voluntariado, que a gente tanto fala de voluntariado aqui, um voluntariado proativo no sentido de, por exemplo, auxiliar as comunidades terapêuticas, que muitas delas não contam com psiquiatra, não contam com psicólogo, e que às vezes é o pastor que está lá com Bíblia e que encontra no trabalho uma forma de que a pessoa não fique pensando nas drogas. Não seria uma forma interessante? Inclusive, isso que você está falando, para mim, é uma força para resolver várias outras equações. Sim. Eu também fui fundador de uma comunidade terapêutica, trabalho com tratamento dentro de uma comunidade terapêutica há 20 anos, hoje milito numa outra área, mas as comunidades terapêuticas elas são uma alternativa importantíssima para o ecossistema do tratamento da dependência química, desde das iniciativas públicas, que é o CAPS-AD, por exemplo, ou um abrigo terapêutico que o município pode oferecer. A comunidade terapêutica ela tem ocupado um espaço importante das políticas públicas, ela tem hoje um espaço muito importante e ela é fundamental para um município, para uma cidade, que hoje a ideia da comunidade terapêutica é reproduzir um ambiente familiar terapêutico. A palavra terapia ela é uma palavra grega, é a palavra cura, que é a cura progressiva. É aquela cura que você vai reeducando a pessoa progressivamente dentro de um programa terapêutico individualizado. Você reconstrói um caminho para aquela pessoa se redescobrir. Esse caminho é através de várias ações terapêuticas, inclusive uma espiritualidade saudável, não com proselitismo religioso, mas com espiritualidade mesmo, a pessoa ter a oportunidade de ir galgando até alcançar aquele lugar onde a cura terapêutica, ela não é de fora para dentro, mas ela é de dentro para fora. E a comunidade terapêutica, ela consegue reproduzir esse ambiente. E eu fico pensando nesse ambiente, por exemplo, você, enquanto advogado, um esclarecimento para alguém que está pensando em entrar na droga, achando que esse caminho mais rápido, mais curto para se conquistar as coisas, precisa ser munido de informação, do tipo, olha, você vai enfrentar um espaço, você estava dizendo aqui nos bastidores, que um cliente seu ficou 7 dias dentro de uma delegacia, porque as penitenciárias, as delegacias estão ocupando espaço nas penitenciárias, as pessoas estão ficando lá há muito tempo. Sim. Agora, eu quero inverter a ordem da escola, dessa conversa, e dizer assim, e a igreja? Como é que vocês veem o papel da igreja nesse processo? A igreja tem um papel fundamental nessa transformação, nessa restauração, para que as pessoas saiam desse abismo? Minha esposa e eu, nós desenvolvemos um trabalho ali junto ao Ministério Recomeço da Lagoinha e a contribuição do Ministério Recomeço é exatamente de evitar que aquelas pessoas que forem encarceradas, que elas voltem para a criminalidade. Porque aí sim a gente para de enxugar gelo. Porque enquanto nós tivermos 70% de pessoas voltando, a população carcerária só vai inchar. E aí acontece isso que aconteceu com o meu cliente. Ele ficou 7 dias na delegacia porque não tinha espaço, não tinha vaga no sistema carcerário, no Ceresp. Misael, como é que você vê essa situação? A igreja tem um papel fundamental nesse processo? Eu acredito que, historicamente, a igreja já tem mostrado, né, essa questão do cuidado através do amor ao próximo, né? Ou seja, investido, às vezes, num trabalho que, dentro das políticas públicas, dentro, inclusive, de questões financeiras, não tem retorno, né? Como nós falamos, às vezes é só visto como gasto, mas a igreja já vê como um investimento, ou seja, a vida é um valor pessoal para as pessoas. A vida, de fato, ocupa um espaço dentro da concepção cristã,
né, que é muito mais importante do que qualquer dinheiro, ou seja, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, dentro dessa perspectiva, você vê que a igreja tem investido tudo o que ela pode, e aí nós temos que simplesmente agregar os conhecimentos que já se tem disponível, né, que é a psiquiatria, a psicologia, né, a terapia ocupacional, que podem, com certeza, E nesse cooperar sentido, a mais igreja, com com esse seus profissionais, membros cristãos, podem dar essa contribuição. A gente não tem noção, isso é uma coisa assim, do telespectador nosso que é cristão hoje, do tanto de dependente químico que se tratou no ambiente de culto, que nunca passou por uma comunidade terapêutica, pelo simples fato de ter nascido de novo, de ter tido um encontro com Deus. Aquele cara, ele teve uma mudança radical. A gente não tem noção do que a igreja já fez para esse público, o tamanho do serviço que ela já... Agora, o que ela poderia fazer é sistematizar isso e fazer em escala, porque nela existe uma grande estrutura, uma capacidade, força para poder fazer muito mais. Eu acho que o puxão de orelha na igreja é que funciona tão bem, ela faz de uma forma tão maravilhosa, espontaneamente. Imagina se ela se profissionalizasse e fizesse de uma forma sistematizada. Deixa eu aproveitar, a gente está terminando o programa, pastor Almir. Lamentavelmente, quando o assunto é bom, a conversa vai rápida e a gente fica no tempo. Eu queria aproveitar a sua presença aqui, até agradecer a sua presença, sei do seu trabalho, da sua correria no dia a dia, para estar aqui. De antemão agradeço, mas eu queria as suas considerações finais sobre esse tema. O que dizer para quem está em casa, a partir da sua vivência, da sua experiência, é possível sair desse abismo? Eu queria que o senhor deixasse um recado para a população. Em 98 eu fui preso. Em 2006 eu saí. Em 2010 eu conheci Jesus. Eis-me aqui. Eu tomava 2 litros de cachaça por dia, fora o crack, a cocaína que eu consumia. E no meu ápice do desespero, eu clamei, eis-me aqui. Eu não passei por tratamento em comunidade terapêutica. As pessoas perguntam, se você teve uma crise? Eu tinha crise antes de conhecer Jesus. Eu levantava de manhã cedo, meia hora depois eu tinha que tomar um copo de cachaça, porque eu começava a tremer e caía mesmo. Minha esposa, por diversas vezes, me segurou no braço dela para colocar cachaça na minha boca. Não me pergunte o que tinha naquela oração, que eu estou aqui hoje. Graças a Deus, estou com 8 anos de sobriedade, nunca tive uma recaída, nunca tive um lapso, e até aqui o Senhor me ajudou. A família tem que entender que ela precisa se reeducar, refazer a matemática da sua vida e entender que ela precisa buscar um começo, e o começo é a igreja. Independentemente de qual lugar que ela esteja, ela precisa ir para a igreja e de lá ela dá o pontapé. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. João, pastor Misael. É pastor Sim. também, né? Sou cristão, e dentro né? dessa perspectiva, pensando através também, né, do campo científico, nós vemos que a terapia ela é algo que pode ser vista de forma individual, né? Ou seja, como o Cacá falou, a droga, embora seja comum, a ação ela é bem individualizada e às vezes também a iniciativa, ou seja, quais são os gatilhos. Às vezes nós vemos gatilhos de pessoas altamente inibidas socialmente e elas procuram a droga para desinibir. Né? Pessoas, às vezes, em depressão procuram álcool para poder, né, lidar com essas situações. Então, às vezes, vamos ver também qual que é a demanda dessa pessoa, né? Por que ela está usando droga e qual que é o gatilho que disparou isso. E nós vamos ver, às vezes, que vai exigir um tratamento diferente. Tem pessoas que, às vezes, com transtorno de personalidade, que, por não conseguir, inclusive, identificar isso, usam drogas. Então, a nossa terapia não pode ser, né, a nossa forma de tratamento, de procurar uma cura para a pessoa, não pode ser da mesma forma. Mas nós vimos que uma das melhores ações, inclusive de terapias e de abordagens de terapias, mostra que a relação é algo que faz efeito e melhora, né, de fato, a cura em qualquer, né, situação. Então, você vai ver que pessoas, nossos pastores, aí, têm contribuído muito com isso, mostrando que as pessoas são importantes, né? Pastor Cacá, obrigado pela presença, suas considerações finais. Quero falar para a igreja, no geral, que assiste o seu programa, as pessoas que sofrem com a questão da dependência química, dos conflitos com seus filhos adolescentes e tudo mais, é que hoje a gente precisa dar as mãos, a gente não pode hoje polarizar esse assunto, a gente precisa resolver. Uma reflexão que eu faço é que Jesus, ele morreu numa cruz no meio de ladrões e naquele momento ele levou 50% daquela população com ele. Amém. Não é verdade? Não podemos desistir, temos que lutar até o fim. Tem como sim vencer o problema das drogas, embora seja uma doença que ela é progressiva, que é uma doença que muitos falam que é incurável, Deus pode curar. E a gente tem que trabalhar acreditando que tem como
mudar a história da nossa nação. Eu acredito que nós podemos mudar o Brasil se a igreja, a sociedade, todos derem as mãos e a gente fazer um trabalho realmente para a honra e a glória do nosso Deus, que é para Ele que a gente está aqui servindo de todo o coração. Que bom. Doutor Mariel, obrigado pela presença. Agradeço. E para as famílias que estão vivendo esse drama, eu quero aconselhar, se tem alguma família que está vivendo com algum encarcerado, nos procure ali no Ministério Recomeço, a gente está à disposição para ajudá-los, né? Também eu acredito que o pastor também está à disposição ali na Casa Azul. A Lagoinha está desenvolvendo esse trabalho, estamos desenvolvendo também um trabalho com as APACs, que também é algo interessante, seria outra pauta do programa, né? Sim. Então, a igreja, eu como igreja, estou à disposição para ajudar quem precisar. Bom, sem dúvida nenhuma, de antemão, então, agradecer a todos vocês pela presença aqui, obrigado. E a você de casa também agradecer por ter ficado conosco até agora, muito obrigado. E eu termino esse programa dizendo que a nossa proposta aqui é apenas de levantar a questão, encontrar algumas pistas, algumas saídas, algumas alternativas. Uma coisa é fato, é possível sim sair desse abismo. Com Deus, tendo fé em Deus e acreditando que em Jesus Cristo, que venceu na cruz do Calvário, é possível viver-se livre das drogas. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Acredite, não desista. Mãe, se você está orando, continue orando, persevere. Continue acreditando. Pai, continue acreditando. E mais do que isso, família, cuide daqueles que lhes são queridos. Porque se você não cuidar, infelizmente, outros vão cuidar. E não é isso que a gente precisa. A gente precisa de uma sociedade forte, aguerrida, que acredite e que, sobretudo, tenha fé no Deus transformador de todas as coisas. Que Deus o abençoe hoje e sempre. Até o nosso próximo encontro. Tchau.